Vamos ver se ele vai ajudar a humanidade. Com toda certeza, as pessoas que o assistirem irão, se não parar, mas vão tentar se melhorar, crescer e mudar os seus hábitos. É inerente ao ser humano. Todo mundo quer ter poder, dinheiro, beleza. Não adianta dizer que não. Mas o mais importante é como nós vamos conseguir isso. A religião de Umbanda, que é majoritária no Brasil na sua teologia e doutrina, é aquela que foi anunciada e fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, em 1908. Ali, o Caboclo das Sete Encruzilhadas elencou as normativas do culto nascente, todavia, sem esgotar o assunto, dando autonomia para os terreiros e centros que seriam fundados posteriormente, para eles estabelecerem seus ritos e liturgias, desde que não alterassem os fundamentos. A Umbanda não sacrifica animais. O que nós temos no universo da diversidade que podemos chamar de religião de Umbanda no Brasil, são casas dirigidas por sacerdotes que foram iniciados em outras religiões ou cultos que sacrificam animais e acabam interpolando dentro das suas doutrinas, dentro dos seus terreiros, ritos que se utilizam do elemento provindo do sacrifício animal. Mas podemos afirmar que a Umbanda não sacrifica animais. Trazer um assunto para as religiões de uma maneira geral, sem nós estigmatizarmos um segmento religioso, nós entendemos que é necessário se reinterpretar e ressignificar algumas tradições. Sabemos que o muçulmano sacrifica, sabemos que o judaísmo sacrifica, além também de alguns cultos afro-brasileiros. Notadamente, dentro do seio do catolicismo, nós temos o sacrifício socializante. O que foi esse último feriado, a Sexta-feira Santa, né? No mercado público de Porto Alegre foram mortos mais de 1 tonelada de peixes vivos. Para isso, dentro do senso comum da sociedade, pode, é normal. Agora, outro tipo de sacralização num rito religioso, haja visto o atual debate do segmento afro-religioso na nossa capital, aí não, isso é preconceituado. Nós temos que extrapolar os limites dos preconceitos, né? E do alcance da visão das óticas da religião A, B ou C, e trazemos isso para uma discussão de uma maneira geral sobre o ponto de vista da preservação da vida animal. Não é possível em 2015 que qualquer relação com o sagrado, independente de nome de religião instituído em terra, se balize na sua doutrina, na sua teologia, para se fazer a ligação com o sagrado no sacrifício animal. Entendemos que religião, acima de tudo, independente do nome da divindade, teogonia, teologia ou doutrina, é baseada num ato de amor, provindo de um Deus único, Criador. Então, ao nosso ver, embora nós respeitamos de forma incondicional todas as vertentes e denominações religiosas,
ao nosso ver, está mais do que na hora de nós reinterpretarmos e revermos esta questão do sacrifício animal nas religiões como um todo. Orixás, na nossa opinião, são aspectos do Criador único, Deus, independente do nome que se dê a Ele. Olodumare, Zambi, Jeová, grande arquiteto do universo, Deus, não importa o nome. São aspectos divinos do Criador que eles se materializam no nosso planeta para o nosso entendimento como pontos de força da natureza. Então nós temos as matas, águas, florestas, pedreiras, os elementos ar, terra, fogo e água, e todas a manifestação da vida planetária tocada por esses raios ou aspectos divinos do Criador que nós entendemos como orixás. Orixás que têm arquétipos, têm repercussão na nossa psicologia, no nosso modo de ser, e que são, sim, uma forma psicológica de autoconhecimento e aprimoramento de consciência e espiritual da humanidade. A Umbanda que nós praticamos, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, parte da orientação dos seus mentores astrais, enfeixados nas irradiações dos orixás, que nos pedem a ressignificação desse elemento de rito. Então, os orixás que atuam na irradiação da nossa egrégora, da nossa comunidade terreira, não se alimentam de sangue. Nós entendemos que toda e qualquer oferenda que busque a ligação com o sagrado, que cause ao sofrimento de uma vida ciente, que já tem, e a ciência comprova, lapsos de consciência, como são os animais, não vem de acordo com o amor universal e a caridade que a Umbanda pratica. Então, na Sexta-feira Santa, eu estive no mercado público em Porto Alegre e tinha aqueles tanques de carpas, carpim. Deveria ter ali 3 ou 4 tanques. Os dados que foram publicados pela prefeitura foram mais de 1 tonelada de peixes vivos que foram mortos e comercializados durante a Sexta-feira Santa. E aí isto me chocou, porque isso está dentro do senso comum judaico-cristão. Nós temos a ceia comunal nessas datas festivas, né, da religião católica, preconceituando qualquer data festiva ou rito de sacralização em outras religiões. Isto é hipocrisia. Nós temos que extrapolar o âmbito de uma religião que é de senso comum e trazemos a discussão sobre a perspectiva animal da vida e da preservação daquele que não pode se proteger para um âmbito mais geral, uma discussão mais ampla. Não só na Sexta-feira Santa, mas nós temos o leitãozinho assado no Natal, o porquinho assado no Natal. Recentemente, agora, essa semana, recebi um convite para uma festividade de um centro espírita aqui, próximo, em Farroupilha, onde o cardápio era galeto com salsichão, maionese, arroz e salada. O galeto comprado no açougue que passou no abatedouro pode numa festividade de um centro espiritualista. Agora, essa mesma galinha num rito de sacralização não pode. Sob a perspectiva da proteção animal e da vida, é indiferente um ou outro. Então falta ampliar esta discussão. Então nós partimos de uma sociedade ainda carnívora, preconceituosa, em que alguns segmentos religiosos ainda são discriminados. Olá, meu nome é Marcelo Oliveira, sacerdote de Umbanda do Templo de Umbanda Mãe Divina em São Paulo, e eu vou falar agora de sangue, né? Sangue no contexto religioso, sacrifício animal. Não é fundamento da Umbanda sacrifício animal, e na minha opinião o sacrifício animal não é necessário para louvar a Deus, para louvar suas divindades.
porque isso, querendo ou não, fazendo parte de um ritual sagrado ou não, causa dor aos animais, né? Então, o porquê louvar as divindades e a Deus com a morte de algum ser vivo? Então isso não tem muito sentido na minha humilde opinião. E na Umbanda, fato é, isso já é fato, que não é um fundamento da nossa religião usar o sacrifício animal. Existem vertentes que cruzam com outras religiões e aí incutiram esse fundamento na nossa religião de Umbanda. Mas eu não vejo necessidade mesmo de causar dor a qualquer ser vivo para louvar a Deus e aos orixás. Porque ele veio de uma cultura onde os avós, bisavós dele, todos praticavam isso, mas que ele já está se atualizando e que já não mata mais. Estamos aqui no Congá e o que mais tem aqui é bicho. Tem preto. Vem, Meg! Meg! Vem, Meg! Olha lá, ó. O que mais tem aqui é bicho na casa do Papai do Céu, né? Não era assim que Deus queria, minha preta? Claro que era! Claro que era assim que Deus queria. Meu nome é Mônica, eu sou psicóloga, tenho especialização em terapia sistêmica familiar, pós-graduação em estratégia empresarial e MBA em gestão empresarial. Dentro de toda essa minha caminhada profissional, eu procurei sempre realizar cursos na área da espiritualidade. Eu acredito que a ciência, o meu lado mais técnico, precisa estar alinhado à espiritualidade. Eu entendo que essas duas visões, elas são complementares. Elas precisam estar juntas. E dentro da minha prática espiritual, eu procuro compreender alguns valores e vivenciar alguns valores. Valores como o amor, a compaixão e a não violência. Quando me refiro à não violência, eu entendo que todos nós somos seres sencientes, que é a capacidade, né, de sentir e vivenciar as emoções. Eu entendo que eu tenho a capacidade de sentir dor, assim como eu tenho a capacidade de sentir prazer. Claro que hoje nós temos alguns estudos que trabalham com a ideia de que um sistema nervoso mais complexo, como no caso dos mamíferos, a senciência vai ser um pouco mais avançada. Já no caso dos peixes, por exemplo, o sistema nervoso é um pouco mais básico, mas não anula a capacidade de sentir dor.
A Umbanda, ela é monoteísta, ou seja, nós acreditamos em um Deus supremo. Então, ultimamente eu observo um fenômeno que não é muito legal, né? Que são umbandistas colocando orixás, anjos, guias acima de Deus, né? Numa devoção tão suprema às divindades e aos guias, que às vezes a gente nem se recorda mais de Deus direito, né? E isso não deixa de ser uma profanação, né? Para o principal pilar da nossa religião. Então, fica aqui um conselho meu, né? Lembrar sempre de Deus em primeiro lugar. A Umbanda, ela é regida, né, por Deus em primeiro lugar. E depois vem suas divindades, que são os orixás, e os guias. Então, quando o umbandista coloca Deus em primeiro lugar, ele está realmente entrando na parte sagrada da nossa sagrada e amada Umbanda. E sem contar que a Umbanda foi fundada por Nossa Senhora da Piedade, na tenda Nossa Senhora da Piedade, o que traz também uma noção muito forte, uma chave, né, de piedade e compaixão ao próximo. Então, vamos meditar sobre essa energia sagrada que permeia todos os umbandistas, independente de vertente, né? A compaixão e a piedade, isso é Deus, né? É a forma de Deus mais pura, junto com o amor. Então, a fé já existe porque nós estamos numa religião. Então, compaixão, piedade e amor são energias primordiais em qualquer religião, e principalmente para o umbandista, que ele nasce, né? O umbandista ele nasce através dessa energia de Nossa Senhora da Piedade, que é a primeira tenda da nossa amada Umbanda, essa Umbanda que é brasileira por excelência, tá bom? Olá, meu nome é Luciane, eu estudei publicidade, psicanálise e filosofia clínica. O que é a verdade? O que é a verdade senão a minha verdade? Na realidade, existem diversos pontos de vista e cada ponto de vista é divergente, né? A minha ideia não é igual à sua não é igual à da pessoa que está ao seu lado. Cada pessoa tem um ponto de vista e isso muda ainda conforme locais, crenças, sociedades. Mas desde o começo da sociedade, algumas verdades precisaram ser convencionadas para que a sociedade não se matasse. Que pudesse então haver leis e diretrizes que direcionassem a sociedade para avanços sociais, né, de consciência e também avanços tecnológicos. Antes, essas verdades eram muito locais. Aqui no Brasil é uma verdade, lá na China outra verdade, na Índia outra verdade, mas hoje com a globalização, todas as verdades convencionadas estão se tornando globalizadas. Hoje já está havendo uma verdade convencionada de que o não à violência, né, é uma busca que impulsiona a sociedade, né, para novos parâmetros sociais a nível de consciência. Então, a ONU e Sociedade pelos Direitos Humanos e pelos Animais vão em países como o Islã para levantar bandeira do não à violência contra as mulheres, contra as crianças, contra os negros, né? Também aqui já está levantando um movimento contra a homofobia. Então, isso é muito importante. O não à violência hoje é uma consciência que está nascendo a nível global, né? Um não ao derramamento de sangue, que eleva a sociedade a um passo à frente. Steve Wise é um cientista que ele disse que os animais, principalmente os mamíferos, tá? Eles possuem personalidades diferentes. Se você pegar ali um cachorro, um porquinho, você vai ver que um é mais brabo, o outro é mais simpático, o outro é mais alegre, o outro tem mais medo, o outro é mais triste. O que significa isso? Se eles têm personalidades diferentes, eles devem ser elevados ao título de pessoas. E se os animais, portanto, devem ser elevados ao título de pessoas, o não ao derramamento de sangue aos animais, né, ou toda a manipulação exploratória sem o consentimento dos mesmos, deve ser considerado um crime contra a ética, contra a humanidade e deve ser visto por todos os diretores do mundo e todas as pessoas que formam opinião. Are you sleeping?
magia na nossa religião de Umbanda é sempre um prazer, porque a nossa religião de Umbanda ela é mágica por excelência, né? O que isso significa? Significa que nós usamos elementos, né, como ervas, o elemento ígneo que vem das velas, orações de poder, cantos, atabaques e assim por diante. Isso traz uma aura e uma energia mágica para a nossa religião. Nossa religião é magístico-religiosa, com certeza absoluta. Ela é uma religião cristã e o cristianismo antigo ele era mágico também por excelência. Então nós trouxemos, né, para nós essa herança mágica por excelência. Então quando eu me refiro à magia, é lógico que eu não me refiro à magia de amarração, à magia de fazer alguém sofrer ou que corte o livre-arbítrio do próximo para ganhar vantagens, né? Isso não é Umbanda. Pelo contrário, a Umbanda ela é predadora natural de magia negativa ou magia negra. Então, mas sim, a Umbanda ela é mágica por excelência. Quando você acende uma vela, quando você faz a defumação, quando você toma um banho de ervas, né? Tudo isso é uma magia religiosa que nós agregamos nos nossos rituais para alimentar o nosso espírito, nossa mente, nosso corpo e tudo mais que nós quisermos alimentar de poder dos orixás, de Deus em nossas vidas, através desses elementos, desses rituais magísticos religiosos da nossa religião. Right is the ring of words when the right man rings them. Fair the fall of songs when the singer sings them. Still they are caroled and said, on wings they are carried. After the singer is dead and the maker buried. O umbandista, ele tem sempre uma lei maior, né? Que um fundamento que é o amor e a caridade ao próximo. E esse próximo também se estende a todos os nossos animais, né? Por que não, né? Então a Umbanda ela trata assim dos nossos animais com muito respeito e reverência, sejam eles quais forem, tá bom? Então o umbandista ele não maltrata animais, o umbandista ele ama a natureza, inclusive os seus animais, né? Os animais de estimação e assim por diante, os animais da flora e da fauna brasileira, porque a Umbanda é uma religião brasileira, então tratamos com muito respeito e reverência mesmo, porque por trás de cada animal tem um simbolismo, e tem um orixá também que rege o animal. Então o animal também ele não deixa de ser um filho do orixá, né? Uma extensão natural do seu poder. Então eu sou muito a favor, né, de que todo umbandista sempre trabalhe nesse sentido, né, no respeito aos animais, sejam eles quais forem, tá bom? Eu sou o Olívio Volpato e tem um tema que está muito em moda agora, está sendo bastante discutido em várias redes sociais, inclusive na prefeitura, que é sobre o sacrifício de animais em ritos religiosos. Quero dizer para vocês que eu sou extremamente contra o sacrifício de qualquer espécie de ser vivo, porque os animais, especificamente, eles já fazem parte de uma carreira evolutiva, eles estão na terceira fase da carreira de evolução deles. Então, sacrificar um animal é como sacrificar uma pessoa para oferendas. Estamos aqui na Casa do Oriente, não é? Nós trabalhamos com Umbanda já há algum tempo, e quanto ao assunto em questão, que seria o sacrifício de animais para o uso de magia, nós somos orientados desde o tempo de Zelinho de Moraes, o criador da Sagrada Umbanda, a ter respeito à vida de todos os animais ou qualquer ser deste universo. Achamos que para trabalhar dentro da linha de Umbanda, nós podemos utilizar outros elementos, como por exemplo os contos cantados, que têm uma força vibracional muito forte, os contos riscados. Nós podemos nos utilizar especialmente da vibração dos nossos guias dentro da linha de Umbanda, podemos nos utilizar das contagens quânticas nos processos apométricos
E com isso, o trabalho tem eficiência, segurança e a rapidez necessária para que aquelas pessoas que nos procurem saiam daqui sempre melhor, pensando melhor, agindo melhor e sendo muitas vezes protegidos das energias que influenciam o nosso dia a dia. Muito obrigada. O ritual ele é importante para congregar todas as pessoas adeptas a uma religião, no nosso caso aqui a Umbanda, para que todos entrem numa harmonia energética, né? Porque quando começa um rito ou um ritual religioso, todos devem se irmanar no poder no qual a religião assim segue. No nosso caso aqui, os orixás, Deus, né? Como em primeiro lugar, os orixás, guias, mestres, mentores, e é muito importante. É fato também que nenhuma religião precisaria de um ritual, né? Pois se você tem a religião dentro de si, o ritual é sempre louvar a Deus e pedir que Ele nos ilumine através das suas divindades. Mas o ritual ele é muito importante também, por outro lado, porque ele traz toda uma dinâmica, né, para a nossa religião. Então a religião de Umbanda ela tem fundamento, tem ritual, tem seus princípios, e é sempre importante, né, apesar das diferenças entre os templos de Umbanda, por conta de suas vertentes, sempre seguir um ritual dentro do fundamento base da nossa religião de Umbanda. Isso é o mais importante. Então o ritual ele é importante, sim, quando é visto dessa forma, né? Congregar a todos em direção a Deus e aos orixás. 45 anos de Umbanda. Através das forças da natureza, através dos Elohims, que tanta gente pode pedir ajuda, né? Na nossa fé, na nossa crença, nas nossas atitudes. E, com certeza, tudo que era querer é poder. Não. Dentro da Umbanda não tem necessidade do elemento sangue para nós. Muito bom. Então vamos começar a trabalhar e mostrar para o mundo o quanto nós podemos fazer por toda a humanidade. Nós estamos aqui mostrando que tudo o que fazíamos em eras passadas, hoje já está completamente deixado de lado. Por quê? Porque existem práticas. Não vamos condenar ninguém. Absolutamente vamos respeitar a todos. Que essas práticas, magias, vieram de longas datas, de muito longe, e muitas pessoas ainda conservam.
o que nós não achamos de bom tom. Mas nós não praticamos e não achamos que os mais inteligentes, os que mais estão procurando se atualizarem, continuem cultuando. Ou seja, matando animais, fazendo oferenda nas esquinas, tentando manipular o mundo espiritual. O mundo espiritual aí não há que manipule. Quem manipula tudo é Deus e a nossa força espiritual. Com a força espiritual nós podemos manipular muito, muito para o bem das pessoas, nunca para o mal. Então, o que nós podemos fazer para conscientizar nossos irmãos que ainda não estão cientes dessa nova era? É falando, é estimulando, é pedindo que estudem, é pedindo que leiam muito, se concentrem muito, peçam aos seus mentores, seus anjos de guarda, para que os iluminem e façam com que eles entendam que uma flor tem tanto valor quanto um bicho morto na esquina. Que uma vela acesa de todo o coração, pedindo para um orixá, tem tanto valor quanto as milhões de bichos que eles matam. O bicho é nosso irmão. Se nós queremos vida, por que matar nosso irmão? E para quê? Ninguém do mundo da luz vai querer ver o irmão morto numa esquina. Ou seja, um galo, uma galinha, ou seja o que for.